A paz, irmãos. Quero desejar a todos vocês uma ótima quinta-feira. Hoje nós vamos falar do livro de Gênesis, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 3. Diz assim: a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morra. Então, irmão, a Bíblia está nos ensinando que muitas vezes vai vir uma pessoa sagaz, uma pessoa com segundas intenções, falando bonito, mas distorcendo toda a palavra. Resumindo, falando para ti, ó, comete esse pecado, comete esse erro, né? Faz isso que vai dar certo. E aí, mesmo assim, tu tá sabendo que não tem que fazer, mas dá ouvido à pessoa. Continuando, então a serpente disse à mulher: é certo que não morres, porque Deus sabe que no dia em que dela comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus serás conhecedor do bem e do mal. Sabe quando aquela pessoa quer fazer de qualquer jeito, para o marido, para a esposa, para os filhos, para o serviço, para a empresa, para qualquer área, faz de qualquer jeito. Ele fala sempre assim: ah, Deus sabe, Deus me entende, Deus me conhece. Deus não se agrada disso. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. Então quer dizer, ela executou o erro, executou o pecado e ainda passou adiante. Então Deus, ele não se agrada disso. Tem pessoas que fazem assim: ó, eu vou esconder tal coisa para mim adquirir. E lá na frente ainda ela justifica dizendo que aquele ato que ela cometeu é porque o fulano é assim, o Beltrano é assim. Não, ela mesma. E aí o que acontece? Lá na frente todo mundo paga por causa daquele erro daquela pessoa, porque ela foi dura de coração, ela não quis entender o erro dela, o defeito dela, o que ela tinha que consertar. Quando viu, aqui ó, abriram-se então os olhos de ambos e perceberam de que estavam nus, e puseram folhas de figueira e fizeram cinto para si. Quando ouviu a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e por estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Então Deus lhe falou: não comete esse pecado, não faz esse pecado. Mas mesmo assim tu quis ouvir a outra pessoa que está errado e foi lá e executou também junto com ela. Por isso que eu falo assim, ó, nem sei, não é porque tu tá casado, tu tá namorando, que tudo que o teu companheiro fala, tu tem que fazer. Tu também deve examinar e deve colocar: ó, isso aqui tá errado, isso aqui eu não posso fazer, nisso aqui tu tá certo, isso aqui eu posso fazer, mas não levar a tua vida, o teu relacionamento para terceiros falar, para terceiros opinar, ou tu tentar fazer o que é errado e querer obrigar a pessoa a executar o que é errado. Isso a Bíblia está falando, não sou eu, irmão. Então o Senhor Deus disse à serpente, continuando no 12: então disse o homem à mulher que me deste, então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu a comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou, e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás do pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e ao seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e meia dores dará à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa, e fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva,
e a sua mulher por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e o vestiu. E vocês vão ver, irmão, que o homem deu ouvido à esposa do que é errado, e ele foi lá e cometeu o erro. Então hoje, o homem dá ouvido em atos que não tem que dar ouvido, e aí ele passa um trabalho do cão em casa, porque ele deu ouvido do que não tinha que dar ouvido. Ou a mulher deu ouvido ao homem do que não tinha que dar ouvido, que Deus tinha falado para ela fazer daquele jeito, e aí passa um trabalhão em casa, porque não deu ouvido. A pregação do homem é assim, ó: homem, ouve a tua mulher, mulher, ouve o teu marido. E a Bíblia diz assim: em primeiro lugar, ouve a voz de Deus. O que Deus ordenar para cada um, faça aquilo que Deus ordenar. E os dois têm que sentar junto, não deixar terceiro entrar. Sentarem junto e conversar, e os dois entrar num acordo. É isso que Deus ensina. Mas a Eva, no caso, ela ouviu a serpente. Nós, no caso, ouvimos a terceiras pessoas como devemos conduzir o nosso casamento, como devemos conduzir a nossa vida, e acaba trazendo aquela situação de fora para dentro do casamento, aonde acaba trazendo destruição no casamento, destruição no lar, porque demos ouvido a terceira pessoa e não quisemos ouvir dentro de casa, não quisemos ouvir a esposa, não quisemos ouvir o marido. Ou muitas vezes o pai ou a mãe acaba ouvindo os filhos e não ouvindo um ao outro. Por isso que Deus ele foca muito no homem e na mulher, na esposa e no marido e na esposa, no varão e na varoa e no varão. Entenderam, irmão? Continuando. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como nós, como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra e de que fora tomada, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugar de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, o capítulo 3 de Gênesis fala bem claro que um casamento, para ele ser sólido, um tem que dar ouvido ao outro, um tem que se colocar no lugar do outro. Minha esposa gosta disso, meu marido gosta disso, minha esposa não gosta disso, meu marido não gosta disso. Vocês vão ver que ele não está falando de filho, ele está falando de homem e mulher, está falando de casal. E está falando de individualmente com cada um. Ele fala assim: se vocês ouvirem um ao outro, vocês não vão cair. No versículo 2, Deus ele tinha feito tudo. E estava o homem e a mulher andando junto. Mas no momento que Adão ele saiu de perto da mulher, e a mulher saiu de perto do Adão, veio uma terceira pessoa para contaminar. No caso é a cobra. Hoje o que? Quando a mulher ou o marido não querem dar ouvido um ao outro e começa a dar as costas um para o outro, dar a opinião de um do outro, entra uma terceira pessoa para falar. E muitas vezes aquela pessoa ela vem bonita, vem falando palavras bonitas, mas vem distorcendo toda a palavra de Deus, vem distorcendo tudo que Deus deu uma ordenança para ti. Quando Deus fala assim, casar na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, na felicidade e na tristeza, ponto. Aí chega a pessoa e fala assim: não, irmã, teu casamento não tá dando certo, teu emprego não tá dando certo, sai do teu emprego que vai abrir outra porta para ti, Deus não mandou sair, tu saiu e ficou 1 ano, 2 anos desempregado, passando trabalho. Aquela pessoa não vai te ajudar. O teu casamento tá passando por uma situação, e aí chega uma pessoa e fala assim: você quer saber? Te separa lá dele e volta pra tua casa, aluga uma casa e vai vir uma outra pessoa para ti. Deus não fez isso, irmão. Para começar, Deus nunca quis separação. E vocês vão ver que na Bíblia, Deus ele expulsa o casal. Ele tira o casal da bênção e bota ele na terra para comer abrolhos. Então quer dizer que para comer abrolhos e espinhos. Então ele está falando: onde tu caminhar vai ter espinho, mas eu sou contigo. Eu vou te dar vestimenta, eu vou te qualificar para te exercer aquele cargo. E os dois andaram juntos. E os dois compreenderam e andaram juntos. E ali eles não deram mais espaço a Satanás. Então o que acontece? Quando o marido ou a esposa não querem ouvir um ao outro, vai dar bobagem, vai dar separação, vai dar briga, vai dar contenda, porque os dois não vão estar andando no mesmo caminho. O casamento dá certo,
Um tem que ouvir ao outro, um tem que se colocar no lugar do outro. Aquele que está errado, ele tem que ter humilde de entender e pedir desculpa. Tu pedir desculpa ao teu marido, tu pedir desculpa ao marido da tua esposa, não vai te deixar menos homens e não vai deixar a mulher menos mulher, vai se tornar de igual, vai ter amizade, que vocês vão ver que no capítulo 2 diz a Bíblia assim, ó, e ambos estavam nus e não sentiam vergonha um do outro. Quer dizer, ambos chamam em concordância, ambos não escondiam nada um do outro e eles se compreendiam. Isso que quer dizer a Bíblia. Então um casamento tem que ter compreensão, tem que ter parceria, confiança, um saber realizar o desejo um do outro, um saber se colocar no lugar um do outro e principalmente ter respeito, união dentro do casamento. Tem que ter base. Se tu tem base, tudo dá certo. E principalmente andar na base de Deus. O que Deus fala contigo é contigo, não é com teu marido e não é com teu filho. É contigo. O que Deus fala com a tua esposa é com a tua esposa, não é com o teu marido e com o teu filho. Tem que respeitar. E os dois têm que andar num acordo só. Por que tem que respeitar o que Deus fala? Porque se Deus falou com a tua esposa, Ele vai falar contigo e tu vai fazer com o maior agrado. O que Deus falou com o teu marido, Ele vai falar contigo e tu vai fazer com o maior agrado. Só que muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus. E acabamos cometendo pecados. Acabamos deixando brecha. Acabamos dando legalidade ao pecado, onde vem a destruição no casamento, a destruição na vida financeira, a destruição em qualquer área. Por isso que o princípio de andar com Deus é nós ter discernimento. Discernimento de locais, ambiente e de espírito, discernimento de tudo que está acontecendo. Por isso que Deus ele fala para nós andar vigilante 24 horas, andar sempre atento nas obras de Deus. Por quê? Porque ele fala, ó, o dia tem 24 horas, nas 24 horas tu passa no mínimo 14 horas acordado. Nas 14 horas, o que passa pela tua vida? Quantas pessoas passam pela tua vida? Pessoas de bom caráter e de má caráter. Então por isso que Deus manda nós vigiar e nós ter o que? A integridade, a confiança em Deus. Irmãos, que a paz esteja com todos vocês. A Bíblia ela tem que ser minuciosamente por cada capítulo e entender, trazer para a realidade hoje. Não adianta tu pregar toda a história da Bíblia se tu não entender o que está acontecendo na tua vida. A Bíblia ela fala assim, que tu veio para comer o melhor da terra, que tu veio para viver o melhor da terra e tu veio para exercer o reino de Deus na terra. E tu não está acontecendo isso aí, então tá alguma coisa errada contigo. Descobre o mais rápido possível onde está errado e aonde tu está errando, quem está te rodeando para fazer tu errar. Tira tudo que não presta, tira tudo que te rodeia para tirar tudo da presença de Deus. E no final vai dar tudo certo, irmão. Coloca Deus em tudo que tu for fazer. Apresenta tudo a Deus, não ao homem, não pede opinião para o homem. Fala direto com Deus. Deus sempre quis se revelar para cada um de nós. Só que nós, tendo medo e não compreendendo, acabamos dando brecha a cobras, né, a pessoas traiçoeiras e acabam colocando coisas que não é de Deus, que não vem de Deus na nossa vida. A paz esteja com todos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.